Olá, turma, boa tarde. Tá? Vamos iniciar aqui nossa aula sobre estatística. Tá? Nós estamos iniciando sobre essa aula. Bom, como vocês já sabem, a gente já fez algumas questões de atividades anteriores que eu mandei para vocês. Hoje a gente vai vamos comentar algumas questões do livro 2. Tá? Vamos dar continuidade com o livro 2. E vamos comentar as questões da atividade, tá certo? Vamos lá. Bom, o livro, volume 2, tá? Ele traz esse assunto, estatística, tá bom? Conhecido também como, ele é muito grande o assunto, bastante extenso, mas para nós aqui do 8º ano, ensino fundamental, ele vai trabalhar mais a parte de medidas de tendência central, tá? A gente não vai se estender muito, só no ensino médio vocês vão se aprofundar mais um pouco em relação ao conteúdo. Vamos lá, a atividade. Essa atividade aqui está no livro de vocês, tá? Só sintonizar aqui, está na página atividade, página 6, tá? Está na página 6 essa atividade. Vamos lá. Como já comentou o que é média, já foi comentado o que é média, média aritmética, média ponderada. Também vocês viram também sobre moda, mediana, tá? Então a gente vai mais direto aqui ao conteúdo, à atividade, né? Resolver as questões, tá certo? E vocês vão resolver e mandar no meu PV lá, tá bom? Manda lá a foto de que está resolvida a questão. Pessoal, mas eu não tenho livro. Resolve, só faz lá a primeira questão. Eu resolvi aqui, tio, ó, tá aqui, mandei. Tá? Quem tem um livro, manda a foto lá do livro lá que resolveu, tudo certo? O livro já está disponível na escola para ser adquirido lá, tá bom? Vamos lá. A primeira questão. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, costuma fazer uma pesquisa de preço de combustíveis em cada estado. A tabela apresenta os valores de combustíveis em fevereiro de 2017, na cidade de Joinville. Então, nós temos aqui uma tabela de gasolina comum, gasolina ativada, diesel e etanol. Tá? Tem um preço aqui, o menor preço, o maior preço de cada um. Tá? A economia abastecendo com menor preço em relação ao maior, um tanque de 50 litros. Vamos ver logo essa resposta. Quanto eu vou economizar se eu abastecer com menor preço? Quanto eu vou economizar se eu abastecer com menor preço em relação ao maior preço? Tá certo? Quanto eu economizo? Então isso é fácil, isso é tranquilo, vocês conseguem fazer, né? Então se eu abastecer com menor preço, quanto eu economizo em relação ao maior preço? É só ver a diferença, né? Veja a diferença, quanto é a diferença aqui, e essa diferença vai ser multiplicada por quanto? Por 50. E aí é a resposta. Tá? O mesmo acontece aqui. Quanto eu vou economizar em relação ao maior preço se eu abastecer com menor preço? Eu vejo a diferença. Essa diferença, o resultado dela vai ser multiplicada por quanto? Por 50. Põe a resposta aqui. Tá certo? Então mande lá a foto da tua resposta, quanto foi que deu. Certo? Letra A. Para cada tipo de combustível, calcule a média entre o preço menor e o preço maior. Apresente o resultado com aproximação de 2 casas decimais. Claro que vai dar muitas casas decimais, mas coloque apenas 2 depois da vírgula. Vamos lá. Gasolina comum, qual é a média? Você sabe como calcula a média, né? Somos 2, aqui, ó, somos 2 e divide por quanto? Por 2. Coloca o resultado aqui. Diesel, somos 2, né? E divide por quanto? Por 2. Põe o resultado aqui. Gasolina aditivada, somos 2 e divide por 2. Etanol, somos 2 e divide por 2. Certo? Faça os cálculos lá e mande para mim aí, por favor. Complete a tabela com os valores referentes à economia abastecendo com menor preço em relação ao maior preço. Eu até comentei agora com vocês. Vocês vão completar essa tabela da questão que eu falei a vocês. Se abastecer com menor preço, 50 litros, quanto ele vai economizar? Para fazer isso é muito simples. Você vê qual é a diferença que tem aqui de preço. Essa diferença de preço que eu vou multiplicar por quanto? Por 50. E isso é a minha economia. Tá bom?
Mesma coisa aqui, eu vejo a diferença de preço, essa diferença de preço eu multiplico por 50 para ver a economia, tá bom? Tudo certo? Vamos lá, continuando. Segunda questão. Moto filha da mãe. Desculpa, pessoal. Estou na rua, a gravação é assim mesmo. Vamos lá. Tô na rua não, tô em casa, mas parece que tá na rua. Em um rally de regularidade, os participantes que competem em duplas devem realizar cada trajeto rigorosamente no tempo determinado pela organização. O tempo de cada equipe é comparado com o tempo real. Para cada décimo de segundo atrasado, perde-se 1 ponto, e para cada décimo de segundo adiantado, perde 2. O resultado é revelado apenas após o término da prova e vence a dupla que perder menos pontos. Observe os tempos realizados por 3 equipes. Bom, qual foi o tempo médio desses competidores? Simples, né? Você vai somar, se quer a média, o que você vai fazer? Vai somar os 3 e dividir por quanto, pessoal? Dividir por 3, tá? Então, soma os 3 aqui e divide por 3. Ah, tio, mas aqui 2 minutos está em segundos. Você vai somar os minutos, vai somar os segundos com segundos, tá? E você vai ter que fazer a transformação aqui depois. Vamos imaginar aqui, ó. Eu vou somar. Vou colocar aqui a caneta. Aqui a caneta. Vamos lá. Vou somar aqui os 2 minutos. 2 minutos. Oh, coisa horrível. 2 minutos. Somar com 1 minuto. E depois com 2 minutos. Certo? Bom, esse tempo aqui, 2 minutos ou 3 minutos, vai dar 5 minutos, tá? Pessoal, mas arme assim a questão, tá? Arme a questão desse jeito, ó. Média é igual 2 minutos, tá? 2 minutos vem ele. Parece que ele sabe que eu tô gravando e vai fazer graça. 2 minutos e 36 segundos, né? Aqui. Mais 1 minuto. Minuto com 59 segundos, tá? 1 minuto com 59 segundos, mais, e assim por diante, faltando 2 minutos e 43 segundos. Aí você vai dividir isso aqui por, oh, coisa linda, por 3, tá certo? Só que detalhe, você vai somar minuto com minuto, tá? Minuto com minuto, então vai dar 2 minutos com mais 1 minuto, dá 3 minutos, com mais esses 2 minutos que vai entrar aqui, vai dar 5 minutos. Depois você vai somar os segundos, segundos com segundos. Então aqui você vai somar 36 segundos com mais 59 mais 43, você vai somar, tá bom? Depois, o que vai acontecer, pessoal? Tu tem que transformar, tu tem que lembrar que tu tem que transformar esses segundos para minuto. Tu tem que lembrar que cada 1 minuto, tá? Vai fazer uma regra de 3 aqui, ó. Cada 1 minuto ele tem o que? 60 segundos. Tem 60 segundos. Então você vai ter que transformar, ó, 36 mais 59 mais 43 vai dar um resultado. E esse resultado aqui, tá? Você vai fazer uma regra de 3 para descobrir quanto ele vai ser representado em minutos, tá bom? Para somar com os 5 minutos.
Entenderam? Vamos lá, repetindo. 2 minutos vai ser somado com 1 minuto, vai ser somado com 2 minutos. Então vai dar 5 minutos. Agora, a soma dos 36 segundos com 59 e 43 vai passar de 60 segundos. E eu tenho que transformar para minuto. Cada 1 minuto tem 60 segundos. O que der da soma aqui, eu vou jogar bem aqui para descobrir quanto vai ser em minuto. Que vai somar com os 5 minutos que deu o resultado. E depois divide por 3. Certo? Tente lá fazer e depois vamos acompanhar no PV aí esse resultado, tá bom? Terceira questão. O handebol, também jogado no Brasil, é um esporte muito popular na Europa. A disputa ocorre entre 2 equipes, com 7 jogadores cada. A bola utilizada para atingir o objetivo do jogo marca 2 gols, apresenta medidas diferentes para os times masculino e feminino. Veja a tabela abaixo, né? Tá aqui a tabela, masculino e feminino, tá? E vamos ver a pergunta. A média, calcule a média das massas das bolas de handebol. Handebol, cadê? Aqui, calcule a média das massas de handebol. Então você vai somar, pessoal, o 360, tá aqui, ó, 330, mais esse 325, mais 375, 370, 340. Você vai somar esses 3 aqui, ó, e que é a média disso, tá? A média disso, tudo bem? E vai dividir por quanto? Por 1, por 2, 3, 4, 5, 6. Vai dividir por 6. Então vai somar tudo isso daqui, né? E vai dividir por 6, porque ele quer a média das massas de handebol feminino. Então, feminino está aqui, tu vai somar esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse e mais esse e dividir por quanto? Pela quantidade que tem. A quantidade que eu tenho aqui é 6, então divide por 6, tá? O mesmo acontece aqui, ó. Calcule a média das massas das bolas de handebol masculino. Você vai somar esse, mais este, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse e vai dividir por quanto? Por 6, porque tem 6 aqui, ó. Tá? Faça e manda a resposta lá. Quarta, o Parque Nacional do Iguaçu, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, é um dos mais visitados no país, tendo como principal atração as Cataratas do Iguaçu, considerado uma das 7 maravilhas da natureza. Ok, está aqui a tabela, o número de visitantes em cada ano e quer a média anual de visitantes nesses 5 anos. Simples, né, pessoal? O que você pode usar na tua casa, você pode usar a calculadora, tranquilo. Você vai somar todos esses elementos aqui, ó, nos 5 anos, que tem aqui o número de visitantes em 5 anos, e dividir por quanto? Lógico, dividir por 5, tá? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, soma os 5 e divide por 5. Tudo certo? Isso aqui não tem dúvida nenhuma para você fazer. Qual foi a média diária de pessoas que visitam o parque? Pessoal, o resultado que der aqui, eu vou dividir pela quantidade que tem em dias no ano. A quantidade de dias que tem no ano é 365, tá? Então, o resultado que der aqui, tá? O resultado que der aqui, eu vou dividir por quanto? Dividir pela média diária. Quantos dias tem um ano? Tem 365. Perdão, pessoal, o barulho aí, fechando a casa, por causa da chuva. Ok? Então é isso que tem que ser feito. Vamos lá, mande lá. Essa resposta tudo no PV. Quinta questão, bem simples, né? Determine a média mensal de ocupação por categoria. Então você vai somar esse, mais esse, todos esses aqui, né? Você vai dar a média deles. Você sabe como calcular a média. Vai somar tudo isso aqui e dividir pela quantidade que tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Lógico, né? Não tem nem perceber. Janeiro, dezembro tem 12. Ó. Desculpa aí, gente. Então divide por 12. Somar tudo, divide por 12 e vai colocando o resultado aqui, ó. Eu quero a média de todos eles aqui. Tudo certo? Tá bom?